Em Gênesis 18, Abraão recebeu a visita de 3 homens, que claramente procediam de Deus. Diz que foi ao calor do dia. Qual foi a necessidade de escrever ao calor do dia? Para nos informar, porque a respeito de Ló está escrito. Gênesis 19, verso 1. Os 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e por isso Ló disse-lhes. Gênesis 19, verso 2. Entrai para a casa de seu servo para passar a noite. Mas Abraão, porque eles vieram a ele no calor do dia, quando não é normal para os viajantes passarem a noite, mas sim comer e seguir em frente, assim, ele não falou com eles para passarem a noite, mas para que vocês se revigorem e então prossigam. No verso 5 desse capítulo. Saudando-os, Abraão disse: Senhor, usando um termo específico para o Eterno. Adonai. Se eu tiver agora achado favor aos teus olhos, por favor, rogo-te que não passes de teu servo. Gênesis 18, versos 1 a 3. Obviamente, o próprio Eterno não havia aparecido literalmente a Abraão, pois segundo consta na Torá, também uma figura de linguagem, homem algum pode vê-lo e continuar vivo. Êxodo 33, verso 20. Nem mesmo Moisés viu Deus, pois nos é dito pela Torá. Guardai, pois, com diligência as vossas almas, pois nenhuma figura vistes no dia em que o Eterno, no Horebe, falou convosco do meio do fogo. Deuteronômio 4, verso 15. Isso se harmoniza com outras ocasiões em que anjos de Deus apareceram a humanos, e foram mencionados como o próprio Eterno na linguagem literal, pois eram representantes do Criador. Gênesis 16, versos 7 a 13. Juízes 6, versos 12 a 16. A própria palavra designada para anjo em português, malar no hebraico, é literalmente mensageiro. Anjos passavam as mensagens do Eterno também, assim como era o caso dos profetas. Como está escrito? Êxodo 23, versos 20 e 21. Estou enviando um anjo, porque o meu nome está nele. Seu mensageiro é como se fosse ele. Similarmente, Êxodo 3, verso 2. Um anjo do Eterno apareceu a ele na chama de fogo do meio de uma sarça, e está escrito no verso 4, quando o Eterno viu que ele se virava para ver. Durante o período de maior calor do dia, era comum que os viajantes procurassem algum abrigo para se proteger do sol quente. Então Abraão levantou os olhos, e enxergou 3 homens em pé em sua frente. Rapidamente ele se dirigiu aos 3 homens demonstrando muito cordialidade e hospitalidade. Em certas regiões do Antigo Oriente havia o costume de um anfitrião receber com hospitalidade os viajantes que cruzavam aquelas terras. Abraão ofereceu água para que os viajantes pudessem lavar os pés, repouso debaixo de uma árvore, e uma refeição completa, com pão assado, novilho, manteiga e leite. Gênesis 18, versos 4 a 8. Durante a refeição, na qual Abraão se levantou e os serviu como anfitrião, eles perguntaram por Sara, a quem a visita era principalmente destinada. Eles perguntaram, mesmo sabendo, assim como encontramos na Torá, o Eterno perguntando a Adão. Gênesis 3, verso 9. Onde você está? Da mesma forma com Balaão. Números 22, verso 9.
Quem são essas pessoas com você? E da mesma forma Isaías, que sabia, por meio do Eterno, perguntou a Ezequias, sobre os mensageiros de Merodá-Baladã. Isaías 39, versos 1 a 4. Tudo isso é uma forma de iniciar uma conversa. Abraão já sabia da concepção de Isaque. Gênesis 17, verso 19. Assim, os anjos foram enviados especificamente para informar Sara. Um dos ilustres visitantes passou a mensagem do Eterno, de que muito em breve Sara haveria de dar à luz a um filho. Como Abraão já estava ciente de tal fato, não seria necessário a mensagem ser direcionada para ele, mas foi direcionada propositadamente a palavra do Eterno novamente para Abraão, pois Deus sabia que Sara escutaria a mensagem pelo fato da entrada da tenda de Sara estar atrás do anjo. Isso explica que Sara ouviu a conversa deles. Deus sabia de tudo isso, tanto é que ele soube que Sara riu dentro da tenda ao saber de tal notícia. Como o cumprimento desta promessa lhe parecia impossível, devido à extrema idade de Abraão, e ao fato dela ser estéril, Sara ria dentro de si, pensando que não era observada. Mas para que ela soubesse que a promessa foi feita por um Deus onisciente e onipotente, ele a reprovou por rir, dizendo: há algo extraordinário demais para o Eterno? No tempo designado voltarei para ti, etc. A razão pela qual o anjo repetiu a promessa foi que Abraão não deveria pensar que, porque Deus não gostou do riso de Sara, Deus retiraria sua promessa. É por isso que ele disse quando exatamente a promessa se tornaria realidade. Deus informa a Abraão que 1 ano se passaria entre esse momento e a realização da promessa. Gênesis 17, verso 21. É como se a Torá tivesse escrito que Sara daria à luz nesta época do ano seguinte. O Eterno não disse a Abraão quando ela ficaria grávida, nem a duração de sua gravidez. Por medo da consequência de ter desacreditado de Deus, Sara mentiu e negou que tivesse rido. Por sua grande misericórdia, Deus não tomou o riso de Sara como ofensa, nem a puniu. Agiu com ela da mesma forma que agira com Abraão em situação semelhante. Gênesis 17, verso 17. Contudo, o Eterno expôs a mentira de Sara. Ela havia rido. Deveria assumir isso. Afinal, em breve Sara sorriria novamente, mas de alegria, e não por sentir-se inapta para ter o sonhado e esperado filho. Gênesis 21, versos 1 ao 7. Depois de os 3 homens transmitirem a importante mensagem sobre o predito descendente, a atenção foi voltada para Sodoma e Gomorra. Outras cidades também foram destruídas nesse evento. Deuteronômio 29, verso 23. Uma comparação entre Gênesis 18, verso 22, e Gênesis 19, verso 1, prova que os homens que visitaram Abraão eram anjos. Enquanto um desses representantes do Eterno permaneceu com Abraão, os outros 2 mensageiros celestiais foram para Sodoma. Deus ainda queria passar uma mensagem a Abraão. O propósito final de Deus, ao revelar a Abraão sua maneira de fazer justiça, era garantir que ele teria a oportunidade de cumprir todas as promessas que havia feito a Abraão.
promessas que eram em grande parte condicionais à descendência de Abraão em ser fiel ao guardar a aliança do Eterno. Gênesis 18 deixa claro que o julgamento de Deus sobre as cidades de Sodoma, Gomorra e as outras cidades perversas não era sem motivo. Deus, em sua santidade e sabedoria, investigou cuidadosamente aquelas cidades. De fato, o pecado de seus habitantes havia se multiplicado demasiadamente. O pecado de Sodoma incluía grande depravação sexual, abuso dos mais pobres e desprotegidos, arrogância e falta de hospitalidade. Gênesis 19, versos 5 a 8. Ezequiel 16, versos 49 e 50. O clamor que denunciava as injustiças que ocorriam naquelas terras havia chegado ao juiz de toda a terra. Gênesis 18, verso 25. Então o julgamento divino era plenamente merecido, não era um ato de maldade e tirania. Gênesis 18, versos 20 e 21. A Torá usa a linguagem falando que Deus desceria, para ver as ações de Sodoma e Gomorra, igual ocorre em Gênesis 11, verso 5 para passar a narrativa que Deus não pune sem examinar as situações. A investigação divina antes do julgamento é frequentemente mencionada em Gênesis. No capítulo 3, versos 11 ao 13, capítulo 4, versos 9 e 10 e etc. Ao invés de conflitar com a doutrina da onisciência divina, esta descrição antropomórfica da atividade de Deus serve para enfatizar que o julgamento divino é sempre de acordo com a verdade. Gênesis 18 termina com Abraão se pondo a interceder por supostos habitantes justos da cidade de Sodoma. Os dois anjos partiram para Sodoma, enquanto que Abraão permaneceu dialogando com o terceiro, pois o Eterno ainda não tinha terminado de tratar com Abraão. Gênesis 18, verso 22. Abraão começou a argumentar com o Eterno, por meio do anjo, se as cidades poderiam ser poupadas caso houvesse homens justos entre seus habitantes. Ele não pleiteia pelos ímpios, mas pelos justos, não por misericórdia, mas pelo que é justo. Muito provavelmente Abraão estivesse preocupado, principalmente, com o seu sobrinho que vivia em Sodoma. A petição de Abraão é baseada na justiça de Deus. A questão é que naquelas cidades não havia nem mesmo 10 homens justos que viviam uma vida moral e justa. Deus obviamente não iria destruir essa cidade se por lá tivesse no mínimo 10 desse tipo de pessoas justas.
Mas como não tinha nem 10 justos, a degeneração tinha atingido o pico mais alto. E apenas quem merecia a redenção recebeu a oportunidade de abandonar a cidade, mas o que se sabe é que a mulher de Ló desacreditou e foi transformada numa estátua de sal, Gênesis 19, verso 26, e os prometidos genros de Ló também desacreditaram da mensagem. Gênesis 19, verso 14. A série de perguntas e respostas entre Abraão e o Eterno mais uma vez revela o caráter inteiramente justo do castigo divino. Mesmo sem a intercessão de Abraão, Ló, e quem era ligado a ele, receberia a oportunidade de redenção. Pois se Ló fosse um perverso assim como era o povo de Sodoma e Gomorra, certamente seria destruído junto com eles. Como Deus é justo, ele não iria praticar injustiça, assim como o próprio Abraão afirma no verso 25 de Gênesis 18. Mas com certeza a intercessão de Abraão teve importância para Deus, e gerou mais mérito para ele também, pois Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló da destruição. Gênesis 19, verso 29, segundo a narrativa. Segundo as Escrituras, mesmo a oração de um justo não pode livrar o ímpio da calamidade. Disse-me, porém, o Eterno: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não estaria a minha alma com este povo, lança-os de diante da minha face, e saiam. Jeremias 15, verso 1. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me supliques, porque eu não te ouvirei. Jeremias 7, verso 16. Observe que usei exemplos de homens elevadíssimos de que seu mérito não serviria para ajudar os ímpios em oração, Moisés, Samuel e Jeremias. No episódio do bezerro de ouro, Moisés também intercedeu em favor do povo. Deus aceitou, mas os que não se arrependeram foram consumidos. Êxodo 32, versos 26 a 28. Entendendo o contexto, vemos que se Ló de fato fosse um perverso, não haveria intercessão que o salvaria da calamidade.